Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Romanos 8, 28, leia comigo esse texto da carta de Paulo, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Graças a Deus pela sua palavra. Pai, me ajude a entregar essa mensagem, meus irmãos a recebê-la. Supre as minhas necessidades e as minhas fraquezas, dá-me a tua graça para entregar essa palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós começamos essa série falando de como Deus prepara a gente para esse encontro com Ele. Embora Deus esteja fora do tempo, Ele corre contra o tempo para nos preparar para esse encontro, porque Ele tem que terminar essa obra em nós, antes do dia dele para nós. Então, Ele usa várias ferramentas, assim como o pintor usa o pincel, o escultor usa o martelinho, o médico usa o bisturi. Deus também tem suas ferramentas. Mas as ferramentas de Deus são totalmente heterodoxas, não são ferramentas normais de trabalho, são ferramentas que Ele usa com muita sabedoria. E na semana retrasada nós vimos que uma das ferramentas de Deus eram as adversidades, por incrível que pareça. Se você abrir a caixa de ferramentas de Deus, vai ver lá que a adversidade é uma dessas ferramentas que Ele usa para chamar a nossa atenção. Adversidades podem ser provocadas por uma tentação maligna, por uma oposição maligna, mas a adversidade pode ser Deus nos chamando a atenção para um plano melhor que Ele tem. Por isso, olhe com cuidado as adversidades, porque quem sabe atrás delas, Deus tem um caminho melhor. Tem uma igreja por aí que põe uma placa assim: pare de sofrer. Como se o sofrimento servisse para nada. Melhor do que não sofrer é sofrer com a graça, porque a graça é melhor do que a vida. Deus também usa as perdas para alinhar os meus valores. Às vezes eu dou muito valor a alguma coisa e Deus faz com que eu perca isso. E ao perder coisas que são importantes e são valiosas para mim, mas que não são valiosas aos olhos de Deus, Deus às vezes me permite que eu perca isso. Aí eu realinho os meus valores, aquilo que realmente tem importância na vida. Mas hoje eu quero lhes falar sobre uma terceira ferramenta, que é a dor. Deus usa a enfermidade e a dor, ou o sofrimento, para quebrantar o meu espírito. Leia isso comigo. Deus usa a dor e a enfermidade e o sofrimento para quebrantar o meu espírito. Irmãos, essa é uma das ferramentas mais eficazes para aproximar o homem de Deus. Alguém já disse que Deus usa a dor para corrigir os obedientes. Ele usa a dor para nos alertar de que coisas piores virão se não houver arrependimento. Ele usa a dor para punir os transgressores. Ele usa a dor para abater os governantes injustos. Ele usa a dor para nos ensinar
que a sua graça é suficiente e que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus usa a dor para nos ensinar a não confiar nos nossos poderes, no nosso conhecimento, na nossa cultura, nas nossas habilidades. E Deus usa a dor para forçar os homens a descobrirem, pesquisarem novos medicamentos. Ele usa a dor para inspirar em nós um senso mais profundo de santidade e intimidade com Deus. Ele usa a dor para nos ensinar a descansar somente na misericórdia de Cristo. Ele usa a dor para trazer glória ao seu santo nome. E ele usa o sofrimento e a morte para nos introduzir no reino celestial. Então ninguém sabe usar a dor e a morte, ninguém sabe usar o sofrimento e a doença como nosso Pai Celestial. Por isso, ela é um dos extraordinários instrumentos da providência divina na nossa vida. E você quer saber no que a dor pode nos beneficiar? Em primeiro lugar, irmãos, a dor vai nos motivar a tomar certas providências que são constantemente adiadas. Eu sou prova disso. No ano passado, vocês acompanharam a minha enfermidade e eu louvo a Deus por aquela dor insuportável. Eu tinha aquele problema de vesícula já há muitos anos. Mas quando a dor vinha, eu tomava uma troveranzinho, passava a dor, beleza. Aí Deus me mandou uma dor daquelas que a troveran não resolve. E foi a minha salvação, porque por causa dessa dor eu fui investigar, para descobrir depois de alguns dias que eu tinha uma infecção na vesícula. E se aquela infecção tivesse saído de lá, eu estava vendo Jesus, não estava vendo você não, meu irmão. Deus usa a dor para nos levar a tomar decisões que são adiadas. Um caso clássico disso é o faraó do Egito. Ele sentiu a maior de todas as dores quando ele viu seu filho morto na praga dos primogênitos. E com essa dor ele tomou a decisão de finalmente liberar os filhos de Israel a seguirem Moisés rumo à terra prometida. Quando você olha, por exemplo, a parábola do filho pródigo, você percebe claramente que a dor levou o filho pródigo, a dor da fome levou o filho pródigo a decidir voltar para casa e pedir perdão para o pai. Então a dor nos move a alguma coisa. Em segundo lugar, a dor mostra quem eu sou por dentro. Alguém disse que pessoas são como saquinhos de chá. Você só sabe o que está dentro depois que põe na água quente. E é isso mesmo, a gente só sabe quem a gente é quando está no teste da dor. A Bíblia compara a dor como um fogo purificador. E o ouro e a prata são purificados pelo calor do fogo. Então Deus quer purificar as nossas impurezas através da dor. Ele faz isso para nos limpar de toda arrogância, de todo orgulho, de todo materialismo, de toda impaciência. Muitos cristãos são apenas o cenário de uma vida cristã autêntica. E é a dor que mostra quem eles realmente são. Uma coisa é interessante, que é impossível você manter imagem quando você está com dor. Imagem. Até educação você perde quando você está com dor. Eu me lembro que eu entrei no hospital, era mais umas 10 horas da noite, aí eu sentei, a médica olhou para mim e disse: o que está acontecendo? Disse: doutora, eu não vou lhe falar, eu não tenho condição de falar, eu vou deitar ali, a senhora pergunta para minha mulher, porque ela vai lhe contar tudo que eu estou sentindo. É uma falta de educação tremenda. Mas quando você está com dor, meu amigo, você perde o senso de educação, quando você está com dor. Agora, quando você está se sentindo bem, você é educado, né? Os seus cabelos estão penteados, a sua roupa está combinando,
A mulher está com a maquiagem tudo no lugar, porque você está bem. Mas se você estiver sofrendo em casa com uma virose 3 dias, com febre, dor no corpo todo, meu amigo, os seus cabelos estarão parecendo uma vassoura de piaçaba, a sua roupa vai estar parecendo pano de chão, e você está cheirando como um gambá, e você não está nem um pouco preocupado com a sua imagem, porque você está com dor. Quando a gente sofre, a gente não se preocupa com a aparência. Mas sabe que algumas vezes a dor é o último recurso de Deus para quebrantar um espírito altivo e arrogante. Terceiro lugar, a dor promovida por Deus, às vezes ela pode ser uma dor física, uma dor emocional, uma dor espiritual, é a matéria-prima da perfeição na vida espiritual, pelo menos da maturidade espiritual. O apóstolo Tiago dizia assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olhe, meus irmãos, o maior desejo de Deus é nos fazer semelhantes ao seu Filho. Então, Ele precisa terminar a sua obra em nós. Ele vai usar essa ferramenta. A gente quer crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, é muito difícil crescer em tempos de alegria, onde está dando tudo certo. Você cresce mais rapidamente nos vales. É através de situações de desemprego, de doença, de dor, de perda de entes queridos, que nós crescemos. Infelizmente, muitos cristãos querem o resultado, mas não querem o processo. Querem o produto, mas não querem o sofrimento. Querem a maturidade, querem a sabedoria, querem a estabilidade, a saúde, querem o significado, mas não querem o processo que Deus quer usar. As ferramentas nós não queremos, que é o sofrimento, a dor e os tempos difíceis. Irmãos, não há atalhos para a maturidade. Nós temos que sentar para essa aula aí, infelizmente, ou felizmente. Clive Lewis dizia no seu livro O Problema da Dor, que Deus cochicha aos nossos ouvidos nos momentos de alegria, mas grita conosco na nossa dor. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo para Ele. Por isso o apóstolo Paulo nos conforta. Ele diz assim: olha, eu tenho certeza, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Por isso não fuja dessa aula. Não se esconda dessa ferramenta, porque a dor faz uma obra maravilhosa na nossa vida. Eu li a história de Gary Izard, que conta uma parábola de um jovem que estava no meio de uma praça atraindo muita gente, dizendo para todo mundo: venham ver o meu coração perfeito. E ele abria o peito e mostrava para todo mundo aquele coração forte, viril, bonito. Até que de repente surgiu no meio da multidão um ancião empurrando todo mundo para ficar face a face com aquele rapaz. E olhando para o coração dele, disse: meu filho, isso não é um coração perfeito. Você quer ver um coração perfeito? Olha o meu. E ele abriu o peito e mostrou. Era um coração velho, de aparência horrível, cheio de buracos, de cicatrizes, de marcas. E algumas pessoas começaram a rir, como que dizendo: mas que é isso? Que coração perfeito é esse? E aquele ancião disse: meu filho, você está vendo essa cicatriz aqui? Foi quando eu perdi o meu melhor amigo na guerra. Estudamos juntos, crescemos juntos, brincamos juntos, mas eu o vi morrer ao meu lado na trincheira. Está vendo esse buraco bem aqui?
foi a grande paixão da minha vida, a mulher que amei todos os anos. Tivemos uma vida feliz. Ela era a minha alegria quando eu voltava para casa e a minha tristeza quando eu saía. Tivemos dias alegres, momentos difíceis, até que um dia uma doença a tirou de mim. Era como se tivesse arrancado um pedaço do meu coração. Ver essa ferida aqui, profunda, foi quando meu filho deixou nossa casa e foi morar com seus amigos de rua, na droga. Fizemos tudo para ele voltar, mas ele desapareceu e nunca mais soubemos dele. Entende, filho? O seu coração não é perfeito, porque você nunca viveu, nunca chorou, nunca perdeu, nunca amou, nunca celebrou. Somente quando alguém experimenta cada adversidade e felicidade da vida, pode realmente dizer: eu tenho um coração perfeito. O salmista dizia no Salmo 34, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Melhor do que não ser alcançado pelo braço da dor e do sofrimento é passar por ele, é ser alcançado por essa ferramenta e sair dali muito melhor do que antes, muito mais firme, muito mais confiante. Por isso, louve ao Senhor pelo tratamento que está recebendo dele. Que Deus nunca erra a mão, Deus nunca exagera, Ele sabe exatamente a quantidade de sofrimento que a gente é capaz de aguentar. Graças a Deus por isso. Em quarto lugar, e último, Deus usa o seu amor para curar as feridas da minha alma. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem falando da mais poderosa ferramenta de Deus. O amor. Você já ouviu o ditado que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor? Já ouviu isso? Pois é, não existe, meus irmãos, nada mais mentiroso do que isso. Nada pode ser mais contrário ao espírito da Escritura, porque não existe nada mais poderoso no universo do que o amor de Deus. Não existe força mais persuasiva, ferramenta mais penetrante do que o amor. Olha, não há sofrimento nem dor que possa realizar uma obra tão radical e profunda quanto o amor insondável de Deus. Se o amor não fizer, nada o fará. Nem a dor, nem sofrimento, nem perda, porque o amor de Deus é tudo que Ele tem, é a última arma dele. Se Ele não fizer com amor, nada o fará. E essa é uma das razões pelas quais uma das experiências mais esmagadoras para o ser humano é a falta de amor, é a rejeição. Rejeição é a privação da maior necessidade do ser humano de amor. Então, essa experiência pode acontecer de diversas maneiras. Você pode se sentir rejeitado através de palavras, você pode se sentir rejeitado pelos fracassos que nos envergonham, situações humilhantes que você viveu, apelidos, gozações, brincadeiras. Nenhum ser humano passa incólume pela rejeição, pela falta de amor. Por isso, quando todas as armas falham, quando todas as ferramentas, Deus tira da caixa de ferramenta a infalível, a ferramenta das ferramentas, o amor, que cura as feridas da alma. E eu quero terminar essa mensagem com a história de Lia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Essa história está no livro de Gênesis 29 e 30. Eu quero resumir a história porque ela é longa. Eu vou resumir. Jacó fugia da casa dos seus pais depois de ter roubado a bênção de Esaú.
E ele foi para a casa do seu tio Labão. E logo que ele chegou lá, ele viu que Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. E logo a gente fica sabendo do drama de Lia, porque a Bíblia diz que Lia tinha olhos meigos. Bem, isso é uma maneira elegante de dizer que Lia era esteticamente desafiada, ou seja, ela era feia. A única coisa bonita nela eram os seus olhos. Agora, o drama de Lia aumentava quando ela é comparada à sua irmã Raquel, porque a Bíblia diz aí que Raquel era bonita de rosto e de corpo, então era uma briga desigual. Você precisa compreender que naquele tempo, naquela cultura, o trunfo de uma mulher era a sua beleza, porque era a beleza da mulher que garantia um casamento, e o casamento garantia sustento e alguma honra. Lia era a primogênita de Labão, mas ela não teria direito a governar as propriedades do seu pai, porque ela era mulher, então só um casamento a salvaria. Mas aí onde achar um oftalmologista lá que gostasse de olho bonito? Daí chega Jacó, esse tipo Tom Cruise, assim, todo bonitão, no calor da sua juventude, e vai olhar para quem? Para Raquel, a bonita, é claro. E logo que ele vê aquela moça bonita de rosto, de corpo, ele se apaixona perdidamente por ela. E quer logo casar. O pai, esperto, Labão, diz assim: meu sobrinho, o negócio é o seguinte, vamos negociar, vamos negociar. E você sabe da história, negocia o preço de Raquel, é que ele trabalhe 7 anos de graça. Então, e Jacó topou. Agora, isso deve ter causado uma grande ferida no coração de Lia, porque aqui para nós, Lia não teve escolha. Se ela pudesse, ela teria nascido uma Gisele Bündchen, mas ela nasceu tipo Bete a Feia, né? Ou para os mais antigos, Aracide Almeida. Um dia desses, fizeram uma pesquisa perguntando a um grupo de mulheres se elas preferiam ter nascido incrivelmente belas ou incrivelmente inteligentes. A maioria das mulheres disseram que preferiam nascer incrivelmente belas. Isso mostra que os homens enxergam melhor do que pensam. Diz que o marido chegou para uma mulher e perguntou para sua esposa e falou: minha filha, não sei como é que é isso, como é que você pode ser tão linda e tão estúpida? Ela disse: querida, é simples, nasci linda para você gostar de mim e estúpida para me casar com você. Pois é, mas aí, lá está Jacó trabalhando, depois de 7 anos, acontece finalmente o casamento. Festa, os convidados, muita música, muita comida, baile, vinho à vontade, e lá vem a noiva embrulhada para presente. Isso não é uma expressão, de fato, pela cultura, tudo que Jacó via era os olhinhos, mas de noite, né, gente? De noite não dá para saber a cor dos olhos. Aí, quem sabe, Jacó tomou lá umas taças a mais de vinho, no meio da noite, aquela mulher embrulhada para presente, no vestido nupcial, e aí, pronto, a noite segue. No dia seguinte, day after, a tenda está escura, mas o sol começa a clarear, e ele olha para o lado, quem ele vê? Lia, a feia. E ele vai reclamar com Labão: levanta que tem uma fera. Pô, Labão,
falou, o que é isso, pai? Eu trabalhei, o que é isso? A minha foi lá no departamento do consumidor devolver a mercadoria. Não foi por essa que eu paguei, não. Ele disse, o senhor me fez uma coisa dessa, eu trabalhei para ficar com Raquel, por que o senhor me enganou? Agora, imagina só a Lia lá dentro da tenda, ouvindo esse bate-papo entre Labão e Jacó, agora o seu marido. Não foi por essa que eu trabalhei. Não foi pela feia, foi pela bonita. Essa eu não quero. Aí o Labão saiu com essa pela tangente, falou, olha, o problema é o seguinte, aqui nós temos uma lei, casa por ordem de chegada. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. Aí Labão propõe um acordo. Olha só, você faz o seguinte, você me trabalha mais 7 anos de graça e você leva a Raquel, que é a segunda. Falei, mais 7 anos, não vou esperar. Não, você faz o seguinte, você dá para Lia 7 dias, que é a lei, depois, na outra semana, você leva a Raquel e fica mais 7 anos. Ele topou, fechado. Agora imagine como a Lia se sente lá atrás, né? Deitando-se todas as noites com seu marido, sabendo que ele está completamente apaixonado pela sua irmã, e fica contando aquela semana para acabar os dias, porque ele quer a bonita, não a feia. Aí Deus entra em cena. Eu gosto disso, irmãos, porque Deus percebe essa rejeição e vai ao encontro de Lia. E Deus faz com que Lia se torne uma mulher fecunda. E ele fecha a madre de Raquel. Então, Lia tem um primeiro filho. E esse filho se chama Rúben. Significa, eis aqui um filho. Quando Rúben nasceu, Lia disse assim, o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Mas Jacó não amou Lia por causa de Rúben. Então Lia engravidou uma segunda vez, e teve um outro filho a quem ela deu o nome de Simeão. Ela disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada, por isso me deu mais este filho. Mas Jacó não amou Lia por causa de Simeão. Ela engravidou uma terceira vez. E ela deu o nome a essa criança, esse menino, de Levi. E ela disse, agora meu marido ficará mais unido comigo, porque já lhe dei 3 filhos. Mas Jacó não amou mais Lia por causa de Levi. Lia deu à luz um 4º filho, a quem deu o nome de Judá. Mas Jacó não amou Lia por causa de Judá. Desse ponto em diante, Raquel e Lia começam a disputar entre si a preferência de Jacó através de filhos. Como Raquel não engravida, então ela oferece ao seu marido Bila, que é a sua serva. E Bila concebe de Jacó um filho chamado Dan. Esse filho representava a justiça de Deus para com Raquel. Depois, Bila teve um segundo filho, chamou-se Naftali. Significa, lutei muito contra minha irmã e venci. Aí Lia não podia mais engravidar. Então ela respondeu na mesma moeda, chamou Zilpá e falou para ela dormir com Jacó. E Zilpá deu a Jacó mais 2 filhos, Gade e Asher. A essa altura você pode imaginar que o sentimento de rejeição de Lia era profundo, porque Jacó nem mais dormia com ela. Eram as empregadas que dormiam com ele. E todas elas faziam isso na tentativa de conseguir a afeição de Jacó. Mas há um fato nessa história que chama muita atenção. É a história das mandrágoras. Uma vez, Rúben foi ao campo e trouxe umas mandrágoras para sua mãe Lia. Raquel viu as flores e falou, olha, me dá essa flor aí que o seu filho trouxe. A Lia disse assim, escuta, você pega o meu marido e agora
você quer essas flores também, que o meu filho me deu? Aí Raquel, irmã, botou a mão assim na cintura e falou: vamos negociar. Vamos negociar. Tu me dás as flores e eu te dou Jacó hoje. Irmãos, Raquel tem tanto domínio da situação que ela se dá o luxo de vender o seu marido por uma noite, por um ramalhete de flores. Quem é que pode curar a alma de Lia por tanta rejeição? Só o amor de Deus pode curar Lia. E meus irmãos, Deus honrou Lia. Era de tardinha, quando Jacó chegou do templo, Lia foi encontrar com ele e disse assim: hoje você vai dormir comigo, porque eu paguei essa noite com mandrágoras que meu filho trouxe. Naquela noite eles dormiram juntos, e Lia deu a Jacó 2 filhos, Isacar e Zebulon. Mas mesmo depois disso, Jacó não amou Lia. E Lia desaparece da história da redenção para sempre. Nunca mais se menciona o nome dela. Mas Deus amou Lia. E vou lhe dizer como ele curou a alma de Lia. Ele resolveu dignificar o 4º fruto do ventre de Lia. Porque ele fez assim: quando Lia deu à luz ao 4º filho, depois de 3 tentativas fracassadas de conquistar o amor de Jacó, quando Judá nasceu, ela disse assim: esta vez louvarei o Senhor. E deu o nome de Judá. E Deus escolheu o 4º filho, que era fruto do louvor de Lia, para ser a semente da mais honrada e gloriosa linhagem de toda a raça humana. Porque de Judá veio Jessé, e de Jessé veio Davi, e de Davi veio Jesus. Aí eu fico imaginando como é que Lia se sente hoje lá na eternidade. Isso não está na Bíblia. Não precisa procurar porque não está. É só minha imaginação. Eu imagino como Lia se sente hoje, ouvindo a toda hora o povo louvando a Deus, bendizendo Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu imagino, irmãos, que no céu há 2 mulheres que andam para lá e para cá rindo à toa, caindo na graça pela graça. Eu vejo até, irmãos, uma piscando o olho para a outra e dizendo: bom dia, abençoada, já adorou hoje? Aí ela responde: oi, bendita, eu fui no culto das 10. Sabe quem sentou do meu lado? Moisés e Daniel, e Estevão, 2 do novo, 2 do velho e 1 do novo. E sabe quem estava na minha frente? O meu garoto, Judá. Oh, bendita, aqui entre nós. Mas o descendente é glória pura, né? Glória pura, abençoada. Eu imagino Lia pensando consigo mesma: que grande amor de Deus. Melhor do que o amor de Jacó é o amor de Deus. Ele amou uma rejeitada e me fez mãe de Judá, avó de Maria e filha de Jesus. A Bíblia diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor não me desampararia. Quando Deus quer curar as feridas que adquirimos nessa vida, nesse vale de lágrimas, Deus usa a sua mais poderosa ferramenta, o seu amor.
E o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, tem esse versículo? Leia comigo esse texto. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, derramado. Eu não sei como você entrou hoje aqui, quais as feridas do seu coração, mas há uma ferramenta infalível, que cura as feridas da alma: o amor de Deus. Não importa quanta rejeição nesse mundo você tenha sofrido, o amor de Jesus é suficiente. Eu lembro da história de Campbell Morgan, que é considerado um dos maiores pregadores do século XX na Inglaterra. Ele era metodista. Em 1888, ele tentou entrar para o ministério com mais 150 seminaristas ou aspirantes ao ministério. Ele fez todos os exames doutrinários e teológicos e foi encaminhado para um sermão de prova. E no seu auditório estavam 75 dos mais experientes ministros da Inglaterra do século XIX. Quando Morgan subiu ao púlpito, ele se sentiu completamente apavorado pelo olhar crítico dos seus avaliadores. Pregou o seu sermão e 2 semanas depois ele recebeu uma carta com uma única letra, uma única palavra: rejeitado. O seu pai, o velho Morgan, olhou a carta e as lágrimas do seu filho e disse: meu filho, rejeitado na terra, aceito no céu. Rejeitado na terra, aceito no céu. Bem, o tempo passou, Campbell Morgan tornou-se pastor da igreja congregacional. Depois de algum tempo ele foi convidado para ser pregador da capela de Westminster, no coração de Londres, onde permaneceu até o dia da sua morte. Escreveu 60 livros e 11 folhetos que são impressos até hoje. Campbell Morgan é considerado um dos maiores pregadores do século XX. Rejeitado na terra, aceito no céu. Por isso o apóstolo Paulo dizia: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está pronto para as ferramentas de Deus? Você quer ser curado? Quer ser restaurado? Algumas vezes pode doer, mas olha, a Bíblia diz: o mesmo Deus que por um pouco nos faz sofrer, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, fundamentar e fortificar. Deus faz a ferida, mas Deus cura.